Olá, eu sou o professor Rafael e hoje a gente vai estudar a distância de um ponto a uma reta e também a área de um triângulo, certo? Então, vamos começar estudando a distância de um ponto a uma reta e aqui a gente tem representada essa situação. A gente tem uma reta R e tem um ponto A e a gente escreveu aqui as coordenadas de A como sendo XA e YA, certo? A abscissa é XA e a ordenada é YA. A gente quer saber qual é a distância desse ponto a essa reta R. Bom, como é que a gente calcula isso? Como é que a gente chega lá? Basicamente a gente traça uma reta que cruza por A e é perpendicular a R. Daí a gente calcula a distância da intersecção entre essas duas retas até o A, certo? Calculando isso a gente vai chegar na seguinte forma, que a distância da reta R até o ponto A é o módulo de AXA mais BYA mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Da onde vem essa fórmula? A gente tem que se lembrar que a gente tem que estar, nesse caso aqui com uma reta R, a gente tem que estar utilizando a equação geral da reta, certo? Então o A vai ser o coeficiente do X, o B vai ser o coeficiente do Y e o C vai ser o termo independente, nesse caso não está vinculado nem a X nem a Y. E o XA e o YA são as coordenadas do ponto A. Então a nossa fórmula é que a distância é igual ao módulo de AXA mais BYA mais C, tudo isso sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Lembrando que aqui a gente tem a equação geral da reta, AX mais BY mais C igual a zero e o nosso ponto que é A com XA e YA, beleza? Essa é a fórmula que a gente tem que saber para calcular a distância de um ponto a uma reta, beleza? Então, exemplo, vamos determinar a distância entre o ponto A e aqui as coordenadas de A são 2 e 1, quer dizer que o XA é igual a 2 e o YA é igual a 1, entre o ponto A e a reta R que tem a equação x mais 2y menos 14 igual a zero. Nesse caso o nosso A é 1, que é o coeficiente do x, o nosso B é 2, que é o coeficiente do y, e o nosso C é menos 14. Então a gente tem aqui o XA igual a 2 e o YA igual a 1, e a gente tem que substituir tudo isso na fórmula que a gente acabou de ver, que a distância é o módulo de AXA mais BYA mais C, tudo isso sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Lembrando que nesse caso o A é 1, o B é 2 e o C é menos 14. Então, substituindo na nossa fórmula, a gente vai ter que a distância é o módulo de 1 vezes 2 mais 2 vezes 1 mais menos 14, tudo isso sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Aqui a gente tem que o 2 é o XA, o 1 é o YA, assim como o 1 é A, o 2 é B e o menos 14 é o C da equação geral da nossa reta que a gente chamou de reta R, certo? Então, estão aqui os valores na fórmula, agora é só calcular. Bom, a gente tem 1 vezes 2 que é 2, 2 vezes 1 que é 2 e mais menos 14 que é a mesma coisa aqui, menos 14. E no denominador a gente tem raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, então a gente vai ter raiz quadrada de 5. Somando em cima, a gente vai ter 2 mais 2 menos 14, isso é 4 menos 14, que dá menos 10. Então, a gente vai ter o módulo de menos 10 sobre a raiz quadrada de 5. Mas o módulo de menos 10, quanto é que é? O módulo de menos 10 é exatamente igual a 10. Então, a nossa distância é 10 sobre raiz de 5. Mas nunca a resposta vai ser assim com uma raiz no denominador. A gente tem que racionalizar essa fração. Como é que a gente faz isso? Nesse caso aqui, a gente multiplica o numerador e o denominador por raiz de 5. Então, a gente vai ter 10 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, que é a mesma coisa que raiz de 5 ao quadrado, que é exatamente igual a 5. Então, a gente vai ter 10 raiz de 5 sobre 5. Simplificando o 10 com o 5, a gente vai ter 2 raiz de 5, que é a distância da nossa reta ao nosso ponto. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta é 2 raiz de 5. Vejam que é bem diferente visualmente do que 10 sobre raiz de 5. Normalmente a resposta vem dessa forma, 2 raiz de 5. Beleza? Então vamos estudar a área de um triângulo. Vejam aqui que a gente colocou um triângulo no sistema de coordenadas cartesiano e os vértices desse triângulo são A, B e C. A gente colocou aqui as coordenadas de A como XA e YA, as coordenadas de B, XB e YB e as coordenadas de C são XC e YC, certo? A gente quer calcular a área desse triângulo sabendo quais são as coordenadas de A, B e C, beleza? Então como é que a gente calcula a área desse triângulo de vértices A, B e C?
A gente calcula através da seguinte forma. A gente tem que a área é igual a 1 meio do determinante da matriz que tem como primeira linha XA, YA, 1, segunda linha XB, YB e 1 e a terceira linha XC, YC e 1. Basicamente, a primeira coluna a gente completa com os valores das abscissas dos vértices, a segunda coluna a gente completa com os valores das ordenadas dos vértices e a terceira coluna a gente coloca o número 1 simplesmente, completa com o número 1, certo? Então, para a gente calcular a área daquele triângulo com os vértices A, B e C, a gente utiliza essa forma, beleza? Bom, então vamos a um exemplo. A gente quer determinar a área de um quadrilátero ABCD, sabendo que os seus vértices são A de coordenadas 2 e 0, B de coordenadas 3 e 1, C de coordenadas 1 e 4 e D de coordenadas 0 e 2. Bom, mas que coisa estranha, né? A gente está estudando a área de um triângulo e a gente caiu numa questão que nos está solicitando a área de um quadrilátero. Calma aí que a gente vai chegar lá. Bom, então desenhando o quadrilátero da nossa questão, a gente vai ter exatamente essa figura aqui, certo? A gente não sabe calcular a área desse quadrilátero, a gente não tem uma fórmula para calcular essa área. O que a gente faz? A gente divide esse quadrilátero em dois triângulos e utiliza a fórmula para calcular a área de cada um deles e depois soma a área dos dois, vai dar a área do nosso quadrilátero, certo? Bom, e como é que a gente divide esse quadrilátero em dois triângulos? Da seguinte forma, aqui a gente vai ter os dois triângulos, o vermelho e o cinza. O triângulo cinza é o triângulo ABC e o triângulo vermelho é o triângulo ACD, certo? É a mesma figura, só que a gente dividiu ela em dois triângulos. Se a gente quiser saber, e a gente quer saber a área da figura inteira, a gente calcula a área de cada um dos triângulos e soma, a gente vai ter a área do quadrilátero. Beleza? Agora é fácil, a gente utiliza a fórmula que a gente acabou de ver para calcular a área de cada um desses dois triângulos. Então vamos começar calculando a área do triângulo ABC. Lembrando que as coordenadas de A são 2 e 0, de B 3 e 1 e de C 1 e 4. Agora a gente substitui na nossa fórmula e calcula a área do triângulo ABC. No lugar, na primeira coluna a gente coloca os valores de x, na segunda os valores de y e a terceira a gente completa com o número 1, certo? Então a área do triângulo ABC vai ser 1 meio do determinante da matriz que tem como primeira coluna 2, 3 e 1, a segunda 0, 1 e 4 e a terceira 1, 1 e 1. Calculando esse determinante, a gente vai ter que ele é igual a 2 mais 12 menos 1 menos 8. Então a área do nosso triângulo vai ser 1 meio que multiplica entre parênteses 2 mais 12 menos 1 menos 8. O que é isso? É 1 meio vezes 5, que é exatamente igual a 5 meios. Então a área do triângulo ABC é 5 meios, agora a gente tem que calcular a área do triângulo ACD. Então agora vamos calcular a área do triângulo ACD. A gente já calculou a área do triângulo ABC, calculando a área do triângulo ACD e somando as duas a gente vai ter a área do nosso quadrilátero, beleza? Lembrando que as coordenadas de A são 2 e 0, de C 1 e 4 e de D 0 e 2. Então é só colocar esses valores na nossa fórmula e a gente vai ter a área do triângulo ACD. Então a área do triângulo ACD vai ser igual a 1 meio vezes o determinante da matriz que tem como primeira coluna os valores de x dos nossos vértices, a segunda coluna os valores de y e a terceira coluna com valores igual a 1. Então a gente vai ter que a área do triângulo ACD é igual a 1 meio vezes o determinante da matriz que tem como primeira coluna 2, 1 e 0, segunda 0, 4 e 2 e terceira 1, 1 e 1. Calculando esse determinante a gente vai chegar à conclusão que ele é igual a 8 mais 2 menos 4. Então a área do nosso triângulo vai ser 1 meio que multiplica 8 mais 2 menos 4, 8 mais 2, 10, menos 4, 6. Então a gente vai ter 1 meio vezes 6, que é igual a 6 meios. E nesse caso aqui a gente deixa igual a 6 meios, o que vai facilitar a nossa conta para chegar à conclusão de quanto é que vale a área do nosso quadrilátero. Então a área do quadrilátero vai ser a soma da área dos dois triângulos, a área do triângulo ABC mais a área do triângulo ACD. A gente calculou que a área do triângulo ABC é 5 meios. E do triângulo ACD é 6 meios. Então, somando as duas, a gente vai chegar à conclusão que a área do quadrilátero é igual a 11 meios. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!